Lula sobe o tom em relação ao modelo de privatização com a Eletrobras e levanta suspeitas de que há um interesse, entanto, em fazer com que esse processo seja anulado e a Eletrobras volte a ser uma empresa estatal. Aqui nesse vídeo vamos comentar qual o potencial disso existir e se de fato o governo tem capacidade de voltar atrás através de uma decisão tão importante assim, igual foi essa da sua desestatização. Por isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para você entender o que está em jogo e o que nós acionistas podemos perder ou ganhar através dessa medida. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir essa mensagem para mais investidores. Lula declarou ser uma sacanagem, termo utilizado pelo próprio presidente, esse modelo atual de privatização que a Eletrobras sofreu ao longo dos últimos meses e principalmente está revoltado com o voto proporcional. Segundo ele, é muito injusto você ter 43% das ações ordinárias de uma empresa e ter votos limitados a apenas 10%. Mas que na verdade, esse processo aí de privatização da companhia foi justamente para blindar, para colocar um limite máximo, um limite teto na capacidade do governo de interferir diretamente no controle da companhia. Então, é justamente esse voto desproporcional que faz hoje as ações da Eletrobras serem muito mais seguras. Lula ainda deu uma declaração tanto quanto polêmica, que na verdade só serve somente para sua base eleitoral, quando ele diz que a privatização da Eletrobras só acontecia no governo anterior porque Bolsonaro tinha que pagar os serviços da dívida que estavam crescendo muito, mas que no final das contas o governo continuou muito endividado e ainda assim perdeu uma baita de uma companhia elétrica. Acaba sendo uma inverdade, afinal de contas a dívida inclusive reduziu e nós como defensores do mercado, não de políticos, entendemos que quando uma empresa está sob uma gestão privada, ela tende a apresentar resultados muito melhores, muito mais eficientes e muito mais produtivas. Então aqui vamos rebater, na verdade, essas polêmicas que hoje envolvem a Eletrobras, principalmente depois de uma semana em que o governo, através da AGU, protocolou um ato de inconstitucionalidade que revoga, que pretende revogar algumas ações que fizeram parte desse processo de desestatização da companhia, principalmente no que se refere a esse voto proporcional, onde o governo Lula quer ter mais participação nas votações, nas assembleias, através do aumento proporcional do que o governo tem hoje de ações ordinárias da empresa, que são ao redor de 43%, em relação ao que hoje ele tem. E talvez até para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, a equipe de Lula ainda deu a sugestão que o governo atrase a descotização das usinas hidrelétricas da Eletrobras, que foi justamente o cerne, o grande ponto central desse modelo de privatização. E nesse caso, inclusive, a Eletrobras pagou mais de 26 bilhões de reais ao governo para renovar todos os seus contratos de geração de energia nessas usinas hidrelétricas. Porque até então o que estava acontecendo é que a Eletrobras tinha um modelo de negócios muito pior do que as demais companhias geradoras de energia, porque os seus contratos de geração estavam previstos que a própria ANEEL, que é o órgão regulador do sistema elétrico brasileiro, iria definir o preço pelo qual a Eletrobras iria vender sua energia. Mas muitas das vezes eram preços injustos ou que não eram compatíveis com o mercado. Tudo porque foi feito esses contratos em épocas anteriores através do modelo de cotização das usinas hidrelétricas. Então, nesse caso, ao você privatizar a companhia, a gestão privada quis debater, então, o modelo mais eficiente do seu modelo de negócios. Afinal de contas, ela já não estaria mais em cofres públicos e agora precisaria de ter uma gestão muito mais eficiente e muito mais produtiva. Então, esse modelo de descotização das usinas hidrelétricas prevê que a companhia vai vender a sua energia gerada através do preço que está sendo negociado no mercado. Ou seja, vai simplesmente acompanhar o que outras empresas do mercado já fazem. E, consequentemente, somente por causa disso, ela já vai ter uma capacidade de gerar receita, gerar lucro muito superior ao que era antes. Inclusive, com esse dinheiro, ela poderia simplesmente começar a investir em muito mais tecnologia, muito mais eficiência, e por causa dessa eficiência maior, consequentemente, ela poderia ter capacidade de devolver em muito mais impostos que o governo iria pegar, assim como também mais dividendos. Então, uma coisa vai impactando positivamente a outra. Até para o governo isso seria positivo através de mais impostos que a empresa vai pagar. Então, apesar da dica dada pela equipe econômica de Lula para atrasar essa descotização das usinas hidrelétricas da Eletrobras, isso muito provavelmente não vai acontecer. Afinal de contas, geraria um ambiente de insegurança jurídica enorme. Além do mais, a Eletrobras, antes mesmo de acontecer isso, já estava considerando contratos novos em que ela pegava os seus fornecedores com base nessa descotização. Então, simplesmente você alterar uma regra no meio do jogo, sabendo que você já teve, ou já pelo menos já garantiu alguns custos no modelo atual. Por isso, o que a gente vê de forma resumida é que o Lula vem atacando de diversas frentes esse modelo de privatização. Só que em muitas dessas frentes ele não vai ter oportunidades. Talvez o lugar em que ele vai mais se encaixar se refere nessa volta, nesse pedido de
votação proporcional às ações ordinárias que hoje o governo tem na companhia. E somente por causa desses ruídos políticos, a gente pode perceber nitidamente que a Eletrobras teve uma desvalorização nas suas ações muito grande. A empresa já chegou a custar mais de R$ 50 por ação, enquanto já há algumas semanas, alguns meses, ela fica ainda na faixa de R$ 35, R$ 36, ou até mesmo menos. Mas ainda assim, quando a gente pega mais a fundo para ver, se entender se existe essa viabilidade do governo reestatizar a companhia, muitos especialistas são unânimes em dizer que isso não será fácil, ou até mesmo será impossível. Afinal de contas, o governo vai ter que desprender de muita energia e de muito dinheiro para voltar com suas ações ao seu poder. Até porque, durante esse processo de privatização da Eletrobras, já estava previsto que mais cedo ou mais tarde teria algum presidente que ia querer encrencar com isso. Então eles prenderam muito bem esse contrato para que seja muito difícil você reverter esse quadro. Então hoje o Estatuto Social da Eletrobras, ele é muito mais forte e talvez quase que impede realmente o governo dessas medidas um tanto quanto impopulares. Então hoje, para você fazer uma mudança no Estatuto Social da companhia, você teria que ter um conselho de administração apoiado pelo governo, que hoje a gente não existe. Existe hoje um conselho de administração muito mais independente, que por si só não vai ter interesse em ser restatizado. E além do mais, esse conselho de administração teria que convocar uma assembleia e fazer um novo acordo de acionistas. Mas como já mesmo foi dito, hoje o governo não detém mais o controle da companhia. Então nesse caso, a assembleia poderia simplesmente não aceitar. E como toda essa mudança do Estatuto Social foi feita sob base da lei, muito dificilmente o governo vai conseguir encontrar em outras instâncias de justiça superiores alguma brecha, alguma fórmula dele reaver esse controle. Então, muito provavelmente isso não vai acontecer. É muito difícil de fato. E é bacana porque esse Estatuto Social da Eletrobras foi tão bem feito que ele limita aqui a ação do governo em diversas formas. Por exemplo, o governo poderia até começar a recomprar as ações no mercado, recomprar ela em bolsa de valores mesmo. Afinal de contas, lá no mercado, todo mundo pode comprar as ações da companhia. Mas se o governo, qualquer outro acionista que algum dia quiser fazer isso, começar a comprar as ações ordinárias da Eletrobras, a tal ponto a ter mais de 50% das ações ordinárias da empresa por um período de 120 dias consecutivos, ela necessariamente vai ter que fazer uma recompra da totalidade das ações ordinárias do mercado. Só que o interessante é que não é somente isso, porque às vezes a gente poderia até pensar que o governo, ou até mesmo algum outro acionista que viesse a se tornar majoritário, teria o interesse de ter 100% das ações da Eletrobras. Então ele iria comprando no mercado até determinado ponto, e depois desse ponto ele simplesmente compraria todas as ações ordinárias no mesmo preço. Mas a Eletrobras foi ainda mais esperta e no seu estatuto colocou algumas poison pills, que também seria chamado em português de pílulas de veneno, que servem como antídotos para qualquer acionista que queira ter 100% das ações da empresa, que seria muito ruim para os acionistas, sem nenhum custo a mais. Então olha só, voltando no mesmo caso, se o governo quiser ter mais de 50% das ações da empresa por um período de 120 dias, ele vai ter que recomprar todas as suas ações de forma obrigatória. Só que a recompra dessas ações remanescentes vai ser um preço muito mais caro, e ela vai ser definida através de um cálculo muito simples. Vai pegar qual foi o pico das ações nos últimos 504 pregões, que seria basicamente 2 anos, né, de dias úteis que nós temos na Bolsa de Valores, e vai pegar o máximo, né, o pico em que as ações atingiram, vai multiplicar ela por 3 vezes, ainda vai corrigir em relação à taxa Selic desde o dia que ela atingiu o seu pico, né, o seu ponto máximo, até os dias de hoje. Então, trazendo isso em valores atuais, considerando que a ação atingiu o seu pico no dia 4 de novembro de 2022, o governo pagaria cerca de 196 bilhões de reais para recomprar a totalidade da companhia. Muito mais caro, por exemplo, do que quando ela fez essa privatização e emitiu novas ações, quando ela arrecadou algo ao redor de 34 bilhões. Ou seja, é possível o governo fazer isso? Sim, é possível através dessas recompras de ações do mercado. Mas perceba que, economicamente falando, é impossível que ele vai fazer isso. Afinal de contas, o governo não tem esse dinheiro para tal medida. Só para a gente ter uma ideia, isso seria equivalente a pagar pelas ações da Eletrobras cerca de R$ 162 por ação, sendo que hoje ela custa ao redor de R$ 36. Então, economicamente falando, o governo não vai adotar essa medida. E vias judiciais, muito provavelmente ele também não vai conseguir ter essa abertura. Afinal de contas, o estatuto social hoje da empresa limita muito você fazer uma nova assembleia e mudar todo o seu estatuto. Ou seja, muito possivelmente não devemos ter nenhuma alteração na sua composição acionária da Eletrobras. Embora no curto prazo, e ainda assim vai existir muitos ruídos, porque mesmo que isso não avance, ou seja muito difícil de avançar, economicamente inviável, mas qualquer declaração que o Lula ainda der, ainda vai ser muito prejudicial para
comprar a Eletrobras. Por isso entendemos que a Eletrobras, continuando no seu perfil de gestão privada, ela tem muito ainda a evoluir, a ganhar eficiência e produtividade, além do mais de reajustar suas receitas através do novo modelo de usinas hidrelétricas, ou seja, ela vai aumentar seu faturamento e reduzir suas despesas. Consequentemente, ela poderia estar sendo negociada a um preço bem interessante. Agora, se você quer um relatório completo da empresa para saber se vale a pena ou não comprar a Eletrobras, está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao Simpla Club com essas e outras centenas de ativos analisados por nossa equipe de analistas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que, em caso positivo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, porque assim você pode ajudar a gente a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e até mais. Valeu!